Welcome to our workshop on social sustainability. My name is Coralie Delay, and I will be the moderator. I am from the city of Brussels, and I am inspector of all non-compulsory education there, which is higher education and adult education. As you have probably seen on the program, today we're exploring how inclusion and the empowerment of underrepresented or dominated identities and groups play crucial roles in building a sustainable society. Inclusion is about amplifying voices that have been marginalized. By embracing anti-racism, fostering interreligious dialogue, and celebrating cultural pluralism, we enrich our communities with diverse perspectives and strengths. Preventing bullying and supporting refugees further ensures that everyone feels valued and respected. These efforts break down systemic barriers, allowing all individuals to contribute fully to our shared communities. As we dive into today's presentations, let's keep in mind that true social sustainability comes from recognizing and uplifting each person's unique identities and experiences, while fostering togetherness. Each presentation will last 8 minutes, and we will have about 15 minutes for questions in the end for everybody. I encourage you, if you wish to do so, to write down your questions as we listen to our presenters. A technical reminder to all presenters, please keep the microphone a bit further from you, otherwise it will crackle. It's very noisy, okay? Just like this, okay? Our first speaker is not here yet, but we are expecting him anytime. So we will begin with the city of Sao Paulo on the topic of structural racism. André de Pina Moreira, I hope I pronounce it well. Okay, is in charge of educational technical services there. Bom dia a todas e a todos. Bom dia a todas e a todos. Queria começar agradecendo, a oportunidade de podermos falar um pouco sobre essa experiência, cumprimentando a Coralie, em nome dela, todas as pessoas aqui que estamos dividindo a mesa, cumprimentar toda a audiência e principalmente a presença de todo mundo, principalmente dos meus colegas da Secretaria Municipal de Educação, que fazem e constroem essa política no dia a dia com a gente. É um envolvimento de muitas das pessoas, para construir cada vez mais projetos e ações, que vão contribuir, de fato, no combate ao racismo estrutural. É uma expectativa que a gente tem diariamente nos nossos trabalhos. Para começar, eu gostaria de falar que o projeto São Paulo Farol de Combate ao Racismo Estrutural é um projeto da cidade de São Paulo que virou lei. A gente tem uma lei que, desde 2021, que envolve vários setores, vários segmentos da cidade para construir essa política. A Secretaria Municipal de Educação, da qual eu faço parte, é uma das secretarias que estão empenhadas nessa política, em desenvolver cada vez mais ações. O projeto inicia... O projeto ele se inicia trazendo uma homenagem à figura do Luiz Gama, um importante abolicionista, jornalista, advogado, e através dessa figura que vai sendo homenageada, vai se pensando outras figuras também, para a gente pensar uma questão de representatividade, de reconhecimento da luta histórica da população negra, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo.
né, pensando em espaços de memória, pensando outras ações para que essa política, né, cada vez mais ganhe espaço, né, que a gente construa na cidade, né, uma cidade de São Paulo mesmo livre do racismo, que é um desafio grande para todas as cidades, acho que para o mundo todo, uma maneira de combater isso. Então, começando a falar sobre o quanto isso na educação é importante, isso vai estar presente no nosso currículo, né? O currículo da cidade, nos seus eixos, né, principais aí, que é a educação integral, a educação inclusiva e a equidade, né? Dialogando com esses eixos, ela vai produzir cada vez mais ações e documentos, né, que vão também dialogando com esse currículo, que fazem parte desse currículo da cidade, né, e que vão falar sobre os povos indígenas, os povos migrantes, né, e os povos afro-brasileiros, né, a população negra presente nas nossas cidades, no nosso país. E aí também dialogando com a população, com a cultura, com a história dos povos africanos, né. No Brasil temos leis, né, que estabelecem essa obrigatoriedade, né, do ensino de história e cultura, né, a Lei 10.639, que vai falar da história e cultura dos povos africanos e afro-brasileiros, a 11.645, que vai falar dos povos indígenas, e no caso de São Paulo, é importante destacar que a gente tem uma política municipal voltada, né, para os povos migrantes. E ao voltar essa política para os povos migrantes também sempre nessa extensão para outras secretarias, uma política ampla, né? Na educação a gente vai pensar uma educação intercultural, a gente vai pensar como que a gente pode ampliar o acolhimento, né? A gente, obviamente, temos que garantir, né, o direito à matrícula, mas ao estar dentro das nossas unidades educacionais, como a gente pode, de fato, acolher esses estudantes, suas famílias, né? Então temos projetos, né, que vão falar sobre a questão da língua portuguesa, né, para as famílias, para os adultos, né? As próprias fichas de matrículas também traduzidas para diferentes línguas e sucessivamente vamos pensando novas ações para que, de fato, ocorra, né, uma política de qualidade, né? Então, se temos as leis, né, acho que em São Paulo a gente está pensando como garantir, né, uma execução de qualidade dessas leis. Dentro da Secretaria Municipal de Educação, nós temos, então, um núcleo de educação para as relações étnico-raciais, é um núcleo da qual eu faço parte, né, atualmente, e que tem a função de articular, pensar essas políticas, né, e pensar como que a gente pode continuamente ampliar essa discussão e esses próprios documentos, né? É esse núcleo que vai pensar, vai contribuir na construção desses documentos, né, de formações, porque acho que é importante pensar que depois, né, posteriormente, a elaboração desses documentos, a gente tem que pensar como que a gente vai implementar, como que a gente vai discutir, vai fazer de fato a nossa rede se apropriar dessas discussões e levar para as salas de aula, que é a nossa expectativa, né? A questão da educação étnico-racial, as formações fazem parte do programa de metas da cidade, né? E aí nessas metas a gente tem aí sempre a busca de ampliar o número de formações. Começamos aí com uma meta de 70%, né, para o ciclo de 2021 a 2024, e hoje a gente já passamos de 800% a meta, né? Então mostra bastante esse compromisso que a gente tem. E aí eu quero mostrar algumas das ações, né? Essas políticas, para se desenvolver, elas precisam de políticas públicas, né, efetivamente compromissadas, né, comprometidas com esse trabalho, né? Então a gente tem projetos como o Herês Brincantes, né, que é um projeto que levam bonecas negras, bonecas andinas, né, essa representatividade de outros povos, de outras etnias para a educação infantil, né? Faz parte de um diagnóstico que muitas das vezes a gente só tinha bonecas brancas, né? Um padrão único, né? Então essa possibilidade da gente diversificar, da gente ampliar. Quando a gente fala dos projetos literários, né? E aí a partir desses projetos literários outras possibilidades vão se abrindo, né? Temos muitas unidades educacionais. São Paulo, acho que para quem conhece, é uma rede gigantesca, mais de 1 milhão de estudantes, mais de 4.000 unidades, né? Um pouco mais de 90 mil profissionais. Então a gente tem que pensar várias ações, né, para ir ampliando e tentar chegar em todo mundo, né? Então
a partir dos projetos literários que chegam nessas escolas, também nos CELs, né, que são Centros de Educação Unificado, outros projetos vão desenvolvendo com contações de história. Então tem os jogos de tabuleiro, que vão trazer aqui, eu estou trazendo a Mancala, né, mas também tem o jogo da onça. São vários projetos, então, que a gente vai tentando desenvolver e ampliar, e que nas unidades ganham, né, nova vida, se ampliam. Né? Então, falando um pouco, a gente pensa sempre como que a gente, num projeto específico que eu queria destacar aqui para finalizar, o projeto Itinerâncias Antirracistas, né? Que envolve visitas monitoradas e toda uma articulação com museus, né, da cidade de São Paulo, que vão trabalhar com a temática étnico-racial em articulação com o nosso núcleo e com a nossa rede. Né? Então, eles pensam roteiros específicos, eles oferecem uma agenda extensa, nós garantimos os ônibus para as unidades, né? Então, unidades desde a educação infantil, mas que também vão falar do ensino fundamental, do ensino médio, da educação de jovens e adultos, vão para essas visitas monitoradas, né, e vamos desenvolver um trabalho que muitas vezes tem, né, um momento anterior com as próprias professores desenvolvendo um trabalho de discussão antes de ir para o museu, e que depois também a gente sempre espera. Então tem que fazer formações, né, e a gente vai desenvolvendo cada vez mais formações junto com essas itinerâncias, junto com essas visitas monitoradas, para que esse trabalho seja efetivo. Então aqui, só para trazer algumas das nossas parcerias, né, o Museu Afro Brasil, que fica no Parque Ibirapuera, que é um grande parque da cidade de São Paulo, e que eles vão, né, às vezes passam no parque, fazem também um piquenique, conhecem e fazem essa visita monitorada com o setor educativo do museu, o Instituto Moreira Salles, o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que fazem grandes trabalhos, principalmente com a temática indígena, né, mas que estão desenvolvendo também kits e trabalhos também com arqueologia africana, o Museu da Imigração do Estado de São Paulo, né? Como eu falei, São Paulo tem um compromisso grande com a questão das migrações, acho que é uma cidade que recebe muitos migrantes e que tem que pensar esse trabalho constante, e o Museu da Língua Portuguesa também trazendo essas contribuições dos povos indígenas, dos povos afro-brasileiros. Acho que é isso, agradecer e até mais. Obrigado. So English, okay. Portuguese, oh, no Portuguese, no Portuguese. Now yes, good. And Spanish? Okay, let's go then. Thank you very much, Andre. I wanted to say that Federico is here in the meanwhile, so if we could switch back the PowerPoints so that the first presenter can pass second. Federico is from the city of Porto and will talk to us about the topic of inclusion. It's not Federico, I'm so sorry, it's Fernando Paulo. Fernando Paulo is the Councillor for Education and Social Cohesion of the Porto City Council. Muito bom dia a todas e a todos. O Porto, fazer uma breve apresentação. O Porto é uma cidade costeira do noroeste de Portugal, conhecida muito pelas pontes majestosas e também pela produção de vinho do Porto, sendo a segunda cidade de Portugal, mais conhecida do país, é a capital do Norte. É uma cidade, apesar de tudo, de média dimensão, com cerca de 40 km quadrados e cerca de 232 mil habitantes. Insere-se na grande área metropolitana do Porto, com 17 municípios, uma população que ronda 1.700.000 habitantes e tem uma área de 2 mil km quadrados. Presentemente o Porto tem uma comunidade migrante de cerca de 23 mil pessoas que estão legalizadas e outras tantas em processo de legalização, sendo que é proveniente estes migrantes maioritariamente do Brasil, Itália, Índia, Ucrânia, Angola e China, mas temos representados mais de 40 países na nossa cidade, também em contexto escolar e social. Uma breve apresentação da cidade para que também possam conhecer melhor.
E continuando, o Porto, de facto, está comprometido em garantir que todas as pessoas possam desfrutar da cidade em condições de liberdade e igualdade de oportunidades, e para isso tem vindo a desenvolver, de facto, um conjunto de iniciativas no âmbito da mediação, em contexto de mediação, em contexto escolar, mas também em contexto social para a integração das comunidades migrantes. Em contexto escolar, numa perspectiva mais preventiva e da cultura organizacional, num modelo muito participativo e de promoção dos valores da paz, da solidariedade, da tolerância e da abertura para a diversidade, e em contexto também social, com o propósito de permitir uma integração efetiva a todas as pessoas que escolhem a cidade para trabalhar, para viver, que a escolheram ou que por alguma das razões chegaram à cidade. A inclusão escolar e social, de facto, a implementação em contexto escolar, procuramos um modelo integral de gestão de conflitos, com o objetivo de promover as relações interpessoais e saudáveis, permitir a convivência pacífica entre todas as pessoas, esclarecida e empoderada, desenvolver comunidades mais inclusivas, isto é, procurando envolver todos os parceiros, os pais, os funcionários, os professores encarregados de educação, a promoção da interculturalidade e da coesão social também na sociedade e proporcionar uma melhor qualidade de vida a toda a população. Qual é o contexto? Escolhemos prioritariamente territórios com maior vulnerabilidade social, em risco de pobreza ou exclusão social, risco de absentismo ou abandono escolar no contexto escolar. A questão do domínio da língua portuguesa também é essencial e, naturalmente, estamos atentos também às questões de precariedade e de instabilidade social. O projeto da mediação escolar, portanto, nós temos aqui duas vertentes. A atuação da mediação escolar procura precisamente relações interpessoais saudáveis e cooperantes. Nós, presentemente, temos nas nossas escolas cerca de 3.200 alunos migrantes do pré-escolar, dos 3 anos até aos 18 anos, e a mediação municipal intercultural procura promover relações positivas entre as comunidades ciganas, as minorias étnicas e também a população migrante que existe na cidade. Temos um protocolo com uma universidade, a Universidade Lusófona, em que procuramos, de facto, desenvolver a mediação escolar em 4 agrupamentos de escola, envolvendo toda a comunidade, a capacitação, a informação. É constituída esta mediação por equipas e gabinetes de mediação, que desenvolve depois um conjunto de várias atividades, desde a informação ao envolvimento das pessoas e, sobretudo, também a qualificação para que haja uma cultura de paz muito assente num modelo muito participativo e procurando atuar do ponto de vista preventivo. A mediação em contexto comunitário procura, de facto, enquadrar as comunidades migrantes em todas as vertentes, desde a educação, à empregabilidade, à saúde, à formação, questão da habitação, capacitação de agentes e mediadores para a cidadania e para a cultura. Portanto, esta é uma parceria muito estratégica envolvendo os vários atores, ou seja, temos programas específicos para a empregabilidade, que é o Porto for All para a empregabilidade da comunidade migrante, envolvendo as associações empresariais, também as ONGs e um conjunto, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, e depois procuramos também mobilizar para a participação na comunidade, quer com o atendimento mediado no nosso gabinete do munícipe, especializado pelos nossos mediadores e técnicos especializados, que atua nas mais diversas vertentes a este nível. Portanto, tenho aqui algumas das imagens das muitas ações. Nós envolvemos cerca de 8.000 pessoas nos 3 últimos anos neste projeto, sendo que os resultados têm a ver muito com a intervenção de caráter preventivo, atuação nas situações relacionadas com a indisciplina, a violência quando existe, também atuar sobre o abandono e absentismo escolar e, sobretudo, restabelecer convivências saudáveis, contribuindo para a promoção de sucessos educativos. Estão aqui também o número de alunos envolvidos, pais encarregados de educação, pessoal docente e não docente que atua, e do ponto de vista da intervenção comunitária, também temos aqui um conjunto daquilo que é a melhoria da comunidade local, desenvolvimento social e, sobretudo, também esta atuação de caráter preventivo faz com que não haja situações graves do ponto de vista de conflitualidade ou de integração das nossas comunidades migrantes. E vou terminar a apresentação muito breve
com um vídeo que tem aqui os testemunhos dos nossos migrantes e que evidencia um bocadinho aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido. My name is Nitin Francis and I'm from India. I got a good job, opportunity to come to Porto, and that is why I shifted from India to Portugal. I got a job in IT. I'm working for Capgemini. That is the reason I shifted here. The city is very vibrant and the people are very warm over here. Everything over here I feel happy because the country is good, the atmosphere is good, the schooling is good. We like the city, we like the vibe of the city. It is not very fast, it is not very slow. Only difficulty is the language, which we are trying to learn because most of the work needs to be done in Portuguese. Bom dia, boa tarde, obrigado, and I know basic, when you go for groceries and all, I know basic things. Happy-go-lucky. We have already planned that we will be settling down in Portugal itself. And Portugal and Porto. We are not going to Lisbon or anywhere. Chamo-me Soraya, eu da Kirguizistão. Cheguei porque minha religião é muçulmana e na minha terra é muito complicado a vida para meninas de muçulmanos, não deixa trabalhar. Porto é um sítio que tranquilidade, não tem guerra. Eu quero trabalhar como enfermeira aqui, mas para isso preciso, primeira coisa, que muito bem falar português e quero fazer minha diploma e equivalência. Gostaria de sempre ficar liberdade. E para ficar liberdade, eu fazia tudo. O que precisa, fazia tudo. Eu sou livre. Eu vim para aqui e casei aqui e tenho 3 meninos muito lindos e tenho boa vida. Chamo-me Naira, venho da Índia, tenho 11 anos e gosto de viver no Porto. Eu tenho muitos amigos aqui e eu gosto muito da minha escola. Já fiz a comunhão, já vi muitos lugares aqui, fui divertida. Consegui vestir um vestido muito bonito e tive muitas prendas. As igrejas cá têm mais detalhes. A palavra mais difícil de aprender foi otorrinolaringologista. Sobre mim, gosto muito de estudar, de ser médica, porque gosto de ajudar pessoas, conseguir viajar todos os países do mundo. Durante as férias quero ir para a Índia e depois voltar para aqui, quando já tenho escola. Obrigado.
Okay, so just, is it okay now? Can you hear me? Yeah, okay. People are thumbing up. Good. Now the city of Curitiba, on the topic of bullying prevention, Ghislaine Coimbra Budel is the director of the Department of Inclusion and Specialized Educational Assistant at the Municipal Department of Education. Bom dia a todos, a todas. Estão me ouvindo bem? Ok, obrigada. Então, eu me chamo Ghislaine Coimbra Budel, sou servidora pública da Rede Municipal de Ensino de Curitiba há 32 anos. Trabalho com educação especial há 37 anos e atualmente estou na direção do Departamento de Inclusão e Atendimento Educacional Especializado da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba. Nesse departamento nós temos diversas ações, evidentemente direcionadas às crianças e aos estudantes com deficiência, com transtorno do espectro do autismo e com altas habilidades superdotação, porque aqui no Brasil essas 3 categorias fazem parte do público-alvo da educação especial inclusiva. E dentro também do departamento nós temos várias gerências e uma delas é responsável, além de outras ações, pelas ações de combate ao bullying na nossa rede de ensino. Então, em outubro de 2019, a Rede Municipal de Ensino criou o programa Curitibinhas na Inclusão, Bullying Não. Curitibinhas, como o nosso prefeito falou ontem, é um pequeno curitibano, né, uma criança, um jovem, um adolescente curitibano, e nós fizemos esse trocadilho de rima, né, de Curitibinhas na Inclusão, Bullying Não. Então, numa ação bastante efetiva de combate à violência sistemática nas escolas da rede municipal. O Curitibinha aqui na imagem está representado por aquele menino ali, então tem o Curitibinha e a Curitibinha. E lá em outubro de 2019 nós lançamos este programa. Esse programa tem como mascote a gralha sementinha. A gralha é uma ave típica da nossa região que ajuda a espalhar pela cidade as sementes do bem, que aqui as sementes são representadas por pinhões, que é também um alimento típico nosso aqui. Para esse nome de sementinha foi feito um concurso entre as crianças das escolas da prefeitura e foram elas, por meio de concurso, que deram esse nome de gralha sementinha, justamente por ter essa intenção de espalhar as sementes do bem, dos bons valores e as sementes da boa convivência entre os estudantes das escolas. E esses pinhões ganharam, então, seus nomes de acordo com os seus valores. Então, são as sementes da tolerância, da esperança, do respeito, da equidade, da bondade, do acolhimento, da amizade, da empatia, do amor, da solidariedade e tantos outros. Então, no que consiste este programa? Esse programa é um programa que visa chegar e atender os 140 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Então, é para todas as escolas, todos os CMEIs, os Centros Municipais de Educação Infantil. Cada unidade escolar, cada escola, cada centro de educação infantil conta com um mediador do programa, um mediador no turno da manhã, um mediador no turno da tarde, que pode ser a mesma pessoa nos 2 períodos ou não. Esses mediadores recebem formação esta ofertada pelo nosso Departamento de Inclusão, e nessas formações são indicadas, são sugeridas sugestões de atividades que estes mediadores podem fomentar, podem promover dentro das escolas. Seja com uma turma específica, seja com a escola toda, não importa. O que importa é que a escola desenvolva ações de combate ao bullying. Então, hoje são 235 centros municipais de educação infantil,
185 escolas e 11 centros de atendimento educacional especializado envolvidos neste programa, como eu disse, para que a gente consiga atingir todos os 140 mil estudantes da rede. Este mediador também tem na escola a função de escuta das crianças que estão sofrendo bullying ou algum tipo de violência e mediar a situação entre os envolvidos, tanto quanto a pessoa, né, a criança ou o estudante que esteja praticando bullying, quanto aquele que esteja sofrendo bullying. São proporcionadas também informações, reuniões, apresentações para as famílias, para que as famílias também saibam identificar situações de bullying com seus filhos, prevenir situações de bullying e agir em conjunto com a escola quando a pessoa for o praticante do bullying, a diminuir ou a definitivamente acabar com essa ação a partir de ações desenvolvidas tanto na escola quanto em casa com a família. Nós temos todo final de ano, então desde 2019, no final do ano, um seminário de apresentações das ações que as unidades promoveram em função do combate ao bullying. Então é um grande seminário que nós temos aqui na Universidade Livre do Professor, que fica na cidade industrial de Curitiba. Ali são apresentadas ações que todas as unidades educacionais praticaram ao longo de todo o ano para o combate ao bullying. Então é um momento de troca de experiências, de compartilhamento de ações, onde as outras unidades podem ter ideias diferentes das que já praticaram, enfim, para o ano seguinte oportunizar nas escolas. Aqui nós temos uma foto com a nossa secretária, Maria Silvia, secretária municipal da Educação, e o vice-prefeito Eduardo Pimentel participando, né, e comemorando conosco no final do ano passado as ações contra o bullying. São feitas também, nós temos no departamento uma equipe técnica responsável por essas ações e por essas formações de combate ao bullying, e elas fazem visitas técnicas às unidades para fomentar as ações de combate ao bullying. São feitos, as escolas também são premiadas com um selo de participação do programa, e para ter direito a ganhar este prêmio, esse selo de adesão ao projeto do combate ao bullying, ela precisa apresentar alguns critérios. Nós temos também pelo QR Code, vocês podem acessar alguns materiais deste programa no site da Secretaria da Educação. São cadernos orientativos e material com sugestão de atividades. E esse ali é o juramento que as crianças fazem cada vez que promovem uma ação anti-bullying na escola. Eles fazem esse juramento que diz: ao embarcarmos nesta grande jornada coletiva, comprometemo-nos que ninguém seja deixado para trás. É isso, muito obrigada, fico à disposição. Thank you very much to Ghislaine. Perfect. Please note down any questions you may have. We will address all panelists in the end with your questions. Can you hear me? No. It doesn't work for everybody, so we're going to wait a little bit. No. What if I remove this? Does it help? No. Okay, some people can hear, some cannot hear. English, okay. Portuguese is good, okay. Spanish? And Spanish is good, all right. So I wanted to thank Ghislaine and remind everyone that we will address our questions to all our panelists in the end. We continue with the city of Odivelas on the topic of interreligious dialogue. Susana Santos is a counselor for social cohesion, education, housing, equality, and citizenship.
Muito obrigada, muito bom dia a todas e a todos. Estão a ouvir-me? Sim? Obrigada. Quero, antes de mais, agradecer à cidade de Curitiba esta magnífica recepção e a organização deste congresso. E quero também agradecer à Coralie e a todos os meus companheiros e companheiras de painel com estes projetos magníficos de promoção de algo que faz muita falta hoje em dia. Nós vivemos numa sociedade assim? Estão-me a ouvir agora? Não. Posso continuar a falar? Estão-me a ouvir? Vivemos numa sociedade demasiado partida ao meio, demasiado clivada, em que nós olhamos para o outro que está connosco ou está contra nós. Agora está melhor? Temos um chiado. Posso continuar? Agora está melhor? Sim. Estão a ouvir agora? Sim. Boa, ótimo. Vivemos numa sociedade em que olhamos muito para o outro como estás comigo ou estás contra mim. Separamos as pessoas muito em caixinhas. Vivemos dominados pelo algoritmo, pela manipulação das notícias, das fake news, e precisamos de construir pontos. Precisamos de construir pontos de diálogo e diálogo que também tenha escuta ativa. Podermos olhar para o outro, conhecê-lo e, portanto, eu acho que o nosso grande caminho e o nosso grande desafio enquanto cidades educadoras é o caminho do conhecimento, e só o caminho do conhecimento e do diálogo é que pode levar à paz. Dar-vos só a conhecer um bocadinho da história da liberdade religiosa em Portugal. Nós, apesar da nossa Constituição, após a Revolução de 1974, ter consagrado a liberdade religiosa, só em 2001 tivemos uma efetiva lei da liberdade religiosa que garante a todas as pessoas a liberdade de culto. Temos a Igreja Católica, que é muito dominante ainda em Portugal, tem ainda um estatuto um bocadinho especial, mas há um alargamento desta liberdade a todas as confissões religiosas. Odivelas é um concelho que é localizado na região metropolitana de Lisboa. Somos muito pequeninos, temos 27 km², temos mais de 150 mil habitantes e neste território temos mais de 50 nacionalidades diferentes em que convivemos em harmonia. Vou passar-vos um pequeno vídeo do que é o diálogo interreligioso em Odivelas. O município de Odivelas é um dos concelhos com maior diversidade cultural e religiosa em Portugal. Aqui coexistem diferentes formas de ver o mundo, de viver a fé e a espiritualidade. Odivelas é um município acolhedor com diversas comunidades que aqui encontram espaço para conviver com respeito, liberdade e, sobretudo, cidadania. Hoje vamos conhecer um pouco dessa pluralidade cultural. O cristianismo católico é a mais antiga confissão no município. Odivelas possui 6 centros paroquiais. Cada pessoa, cada família vem com a sua experiência de fé, e é uma riqueza para todos. A Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo é originária de Angola e está na região de Lisboa desde 1990. Os valores quais são? O respeito à vida, o amor ao próximo, a fraternidade. Estamos abertos para o diálogo interreligioso, porque o ecumenismo é isto, é estarmos juntos de diferentes culturas, mas partilhar algo em comum que é Odivelas. A comunidade islâmica de Odivelas é hoje uma das maiores do país e compreende cerca de 7% do total de muçulmanos em Portugal. A mesquita é uma espécie de um ponto de encontro. Nós não temos bairros só de uma etnia e isto é muito bom. Essa integração tem sido feita e nós queremos que continue. O
O movimento religioso da Igreja Batista existe em Portugal há mais de um século. Tem existido muito respeito à pluralidade entre as várias denominações que existem em Odivelas. Pela primeira vez liderada por uma voz feminina, a Assembleia de Deus de Odivelas representa os novos movimentos do protestantismo. E Odivelas é um mundo, né? É um mundo que está cá, então todas as pessoas são amadas por Deus. E esse é o nosso alvo, é o amor às pessoas. O Templo Sikh de Odivelas é o mais antigo do país. Em Portugal, há entre 25 mil e 30 mil Sikhs. Nós vivemos um mundo que é multiculturas, multirreligioso. Quando mais percebemos de um para o outro, mais portas vão abrir da comunidade. O Templo de Candomblé é uma expressão da história afro-luso-ameríndia. O preconceito não é a religião. Cada um tem sua cultura. Se cada um respeitar a cultura do outro, todos começam a viver bem e ter um bom diálogo. Os espaços religiosos mostram-nos o convívio entre as variadas tradições e o desafio da globalização. Existem muitas outras comunidades religiosas no município. Atualmente, mais de 12% da população de Odivelas é composta por estrangeiros das mais diversas nacionalidades. Para construir uma sociedade mais inclusiva, é necessário fomentar o diálogo interreligioso. A Oração pela Paz é um projeto anual da autarquia que busca celebrar a diversidade religiosa e cultural do município de Odivelas, onde a tradição e o progresso se encontram. Então, enquanto cidade educadora, Odivelas aposta em políticas públicas que promovem o respeito pelos direitos humanos, a inclusão e a paz. Como podem verificar, somos o concelho da área metropolitana de Lisboa com maior diversidade religiosa e entendemos que isso é uma ponte e quisemos, sendo a religião algo tão estrutural e tão fundamental ao ser humano, construir pontes a partir daí. E fizemos uma parceria com a Universidade Lusófona e criámos um documento que é pioneiro no mundo, que é a Carta das Religiões. Com esta carta nós conseguimos mapear, identificar e caracterizar todos os locais de culto, todas as práticas religiosas do município de Odivelas e, portanto, é um trabalho que também nos ajudou enquanto decisores públicos e decisores políticos para manter e para aprofundar esta política de integração e de inclusão. Nós anualmente celebramos também a Semana da Harmonia Interreligiosa e do Diálogo Intercultural, que normalmente acontece em outubro e é uma oportunidade de partilha pública das diferentes comunidades. Tivemos no ano passado uma feira gastronómica, porque também somos portugueses, eu penso que os brasileiros também têm esta cultura de pela mesa e pela comida nos unirmos com a feira gastronómica, com conferências, visitas guiadas da população aos diferentes templos religiosos, dança, música, cultura. Temos também, há muitos anos, uma oração conjunta pela paz, em que todas as religiões se juntam, oramos juntos a mesma oração, em que todos se revêem num dia, e é uma... Peço desculpa. Peço desculpa. É um momento extraordinário. Estas são as outras iniciativas. Temos o Conselho Municipal de Integração dos Migrantes, temos um Conselho Consultivo informal dos líderes religiosos que se reúnem uma vez por mês. Temos representação municipal em todos os principais eventos religiosos, incluímos as comunidades religiosas na nossa rede social, temos uma iniciativa também pioneira em Portugal, implementámos a emenda halal nos refeitórios em Odivelas para a grande comunidade muçulmana que nós temos. Tínhamos já as refeições vegetarianas para os hindus, para os sikhs, mas neste momento temos também refeições halal para que todas as crianças possam partilhar a mesa, mas também temos linhas vermelhas e temos o combate às práticas religiosas nefastas e o combate à mutilação genital feminina é também feito
em Odivelas. Temos também eventos multiculturais nas escolas e, portanto, nós acreditamos no nosso concelho que esta multiculturalidade é a nossa força. Nós somos fortes, somos um concelho de paz, somos um concelho em crescimento. Portugal está a envelhecer, mas nós somos o concelho com a maior taxa de natalidade, é onde nascem mais crianças em Portugal, é no concelho de Odivelas e, portanto, nós acreditamos que é o nosso trabalho de respeito, de igualdade e de paz que contribui para este sucesso. Portanto, dar só nota que já temos também divulgado esta experiência internacionalmente e estamos hoje também com muito orgulho a divulgá-la aqui em Curitiba. Muito obrigada pela vossa atenção. Thank you very much, Susanna. I believe you don't hear me. You do? Okay. Spanish and Portuguese. Okay, I'm very impressed. So finally, the city of Sant Boi de Llobregat, I don't know if I say it correctly, on the topic of the World Day of Refugee Persons, Maria Granadas Valencia Vera is the Deputy Mayor of Equality and Cohesive City. I will leave some room for you. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a todas y a todos. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en este maravilloso... ¿Así? En este maravilloso congreso en Curitiba, compartiendo algo tan esencial para todos nuestros países como es la educación en mayúsculas. Agradecer también a los compañeros de panel con estas experiencias también increíbles de vuestras ciudades y países. Sant Boi es una ciudad de 84.000 habitantes prácticamente en el área metropolitana de la ciudad de Barcelona, en España. Una ciudad que se define y se siente ciudad inclusiva, ciudad de acogida y sobre todo ciudad educadora. Sant Boi cuenta actualmente con 106 nacionalidades y durante todo el año Sant Boi recibe de forma permanente y acoge personas de diferentes procedencias. Para nosotros la diversidad es la mayor de nuestras riquezas. En los últimos años nuestro municipio se ha posicionado como ciudad referente en políticas de sostenibilidad, de igualdad y de innovación, consiguiendo algunos reconocimientos de estas acciones. De hecho, aprovecho para agradecer a la AIFE por su reconocimiento que recibiremos mañana por la acción que justo ahora estamos compartiendo. Os presento brevemente nuestra ciudad con este vídeo en el que visualizamos algunas de las imágenes de la última edición de la experiencia de la conmemoración del Día de las Personas Refugiadas. ¿Qué es lo que nos hace ser quienes somos? Es lo que sentimos, lo que hacemos, cómo lo hacemos, nuestros valores. ¿Qué es lo que nos hace sentir que estamos en casa? ¿Qué es lo que hace de una ciudad una casa? En casa es donde recibimos los primeros cuidados, el cariño, aprendemos a gatear, damos los primeros pasos y decimos las primeras palabras. En casa aprendemos a ser y con los demás. Nos construimos a partir del espacio que nos acoge,
que habitamos y nos nutre. Sant Boi es casa y es ecosistema. Sant Boi está comprometida con los retos que nos interpelan. Es una ciudad que inspira. En el delta del Llobregat y cerca de Barcelona, en Sant Boi, casa es mirarnos a los ojos y abrirnos a los demás para garantizar un espacio donde crecer y aprender, un espacio donde convivir en igualdad de oportunidades. Desde la inquietud por la emergencia climática y la necesidad de construir un mundo global más justo, social, económica y ambientalmente, la ciudad, como tú, como yo, reacciona frente a las desigualdades. Construimos ciudad y ciudadanía implicándonos con las demás ciudades, sabiendo que lo que ocurre aquí está absolutamente conectado con otros lugares del planeta. La ciudad la hacen las personas que la viven, que la habitan, que la sueñan. Un gran ecosistema en movimiento en el que se tejen relaciones que la transforman. La voluntad de trabajar por un mundo más justo hace latir Sant Boi y quien lo habitamos. Por eso, destinamos una parte significativa de los recursos a tejer alianzas con diferentes lugares del mundo y en la propia ciudad, para contribuir a la extensión y garantía de los derechos humanos y a la construcción colectiva de la justicia. La justicia global es un reto colectivo y un horizonte que nos ayuda a caminar. Trabajamos codo con los centros educativos para trasladar esta visión transformadora de compromiso y esperanza. Desde las artes y la cultura, la ciudad se nutre de miradas críticas y constructivas de las realidades que nos rodean, acercándonos las desigualdades que se sufren, pero también las luchas, las diversidades y las formas en que se articulan las resiliencias. Trabajamos para abrir las puertas de casa, en la aspiración y compromiso solidario de convertirnos en ciudad refugio, casa de todas. Con 32 centros educativos de primaria y secundaria y aproximadamente 12.000 estudiantes en la ciudad. ¿Sí? En la ciudad, la propuesta de conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas se enmarca, que se celebra el día 20 de junio, se enmarca en toda una serie de acciones que se llevan a cabo como ciudad educadora a lo largo de todo el curso. Se proponen desde el Ayuntamiento, en colaboración con los centros educativos de la ciudad y sobre todo trabajando en red. Para nosotros llevar a cabo ese tipo de actividades, ese tipo de acciones con los centros educativos de sensibilización, de prevención, de acompañamiento, de guía para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es clave ese trabajo en red, porque lo que pretendemos es que estas acciones tengan una mirada transversal y sobre todo una mirada comunitaria implicando a los diversos ámbitos de la ciudad, desde educación, cooperación, paz, cultura, las entidades socioeducativas, las entidades de cooperación de la ciudad y por supuesto los centros educativos. Con un objetivo que tenemos, un objetivo común y prácticamente finalista, que es que si queremos trabajar por el futuro de nuestras ciudades, la mirada la hemos de centrar en el presente, que son nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En definitiva, pensar que nuestros niños en el futuro nos lleva también a pensar que son el presente y por lo tanto hemos de trabajar en el aquí y en el ahora. Por este motivo, las propuestas educativas y ya en concreto la propuesta de trabajo, que habéis visto algunas imágenes en relación a la conmemoración del Día de las Personas Refugiadas, parten de aquellos valores esenciales para la convivencia social y la garantía de derechos. En el año 2015, con la guerra de Siria, se produjo un momento histórico en nuestra ciudad, porque a raíz de la inquietud de diversos agentes de nuestra ciudad, de diversos agentes educativos y sociales, se llevó a cabo un periodo de reflexión sobre qué papel queríamos tener Sant Boi, ¿no?, como ciudad de acogida, qué podríamos hacer para ser una ciudad refugio y una ciudad que pudiera integrar a todas aquellas personas que llegaran a nuestro municipio, con la voluntad de facilitar una acogida integral, con la voluntad de restituir
aquellos derechos que se habían visto vulnerados y sobre todo fortalecer una ciudadanía comprometida. La educación es un elemento clave en todo este proceso y los centros educativos son un espacio esencial. Personalmente he tenido la oportunidad de estar 25 años en las aulas y ser maestra y por lo tanto ver también la importancia que tiene, ¿no? Esos periodos de sensibilización, esos periodos de acompañamiento, esos periodos de mostrar la importancia de la educación en valores, ¿no? Y la convivencia social. Desde ese momento, en el 2015, y con la voluntad de culminar cada curso escolar a partir de entonces, quisimos impulsar unas actividades visibles, participadas, que también tuvieran componentes culturales, componentes artísticos y sobre todo de difusión en la ciudad y de reflexión en la ciudad al respecto de la importancia del refugio y la acogida. Por este motivo, de forma colaborativa, decidimos conmemorar en torno al día 20 de junio al Día Mundial de las Personas Refugiadas, reivindicando sobre todo el derecho al asilo y el derecho al refugio. Durante cada curso escolar se plantea un hilo conductor, una temática relacionada con el asilo, el refugio, con la acogida de personas de otros lugares a nuestra ciudad. Y se ofrecen recursos pedagógicos, se ofrece formación al profesorado, se ofrecen fichas de trabajo, talleres de sensibilización en colaboración también con ONGs cercanas a nuestra ciudad para poder trabajar desde esa perspectiva de valores. En los últimos años hemos trabajado el derecho a la protección, la importancia de la vivienda, el valor de los recuerdos cuando uno marcha de su país y tiene que dejar atrás todo aquello no material que forma parte de su vida, la dignidad humana, los derechos humanos, los campos de refugiados y la dureza de vivir en ellos, los desplazamientos forzados y lo que implica a nivel local acoger personas que vienen en esas situaciones. Año tras año se han llevado a cabo múltiples propuestas que se han estructurado en esas tres fases. Una primera fase de reflexión en los centros educativos y socioeducativos de la ciudad. En esta primera fase hay dos vertientes, una parte de talleres de sensibilización en colaboración con la Comisión Catalana de Acción para el Refugio, una ONG cercana a nosotros, y además una propuesta de trabajo artístico. Para nosotros es importante también reportar el tema artístico en esta conmemoración porque es una manera de impulsar la comunicación y la expresión desde otras vertientes como la musical, la plástica, etc. Un segundo momento que es el momento de denuncia, que es la actividad, digamos, más visible en la ciudad. Toda la ciudad, que habéis visto antes imágenes, se pone al servicio de la conmemoración de este día y se realiza una producción artística colectiva que se reparte, que se hace más visible en el centro de la ciudad, en la plaza del Ayuntamiento, pero también por las calles de Sant Boi. Y se realiza un acto institucional en el que participan todos los agentes educativos de nuestra ciudad, desde los centros escolares, la Escuela de Música, entidades socioeducativas y de cooperación, la policía, etcétera, ¿no? Un elemento visible y de posicionamiento también en la ciudad. Y por último, una parte que nosotros también queremos poner en valor, que es toda la parte de difusión y de expansión de esta iniciativa en todo el municipio. Todo el mundo en Sant Boi ha de saber y ha de sentir esta filosofía de acogida, esta filosofía de ciudad refugio. Ya para finalizar, desde esta óptica transversal y comunitaria, que al final es lo que queremos, y relacionándolo también con los ODS, queremos poner en valor dos cosas. Por un lado, los derechos de las personas refugiadas, ¿no? El derecho al asilo, el derecho a esta acogida. Y por último, y en segundo lugar, la importancia de las ciudades educadoras, que creo que además, ¿no?, es el elemento que también nos ha traído aquí a celebrar y a compartir durante este congreso. Muchísimas gracias, obrigado, y a vuestra disposición. Thank you very much for this presentation, Maria.
So we are very lucky because we have now something like 20 minutes left. No? No. Well, we will keep trying until it works. Does English hear me? English hears me. Okay. Does Portuguese hear me? Portuguese hear me? No Portuguese. Spanish? Spanish hears me. Okay, it's just Portuguese now. We will wait a little bit. Can Portuguese hear me now? No Portuguese. Portuguese can hear me now? Yes? Okay. A bit lower sound, I think that's what you're asking for? Lower the sound? Okay, good. Everyone hears me now. Well, I wanted to thank everybody for these very interesting contributions. We are very lucky because we have around 20 minutes to be able to discuss and ask questions. I hope you have many of them, but I know it always takes a little bit of time before everybody feels ready to share some thoughts or some questions. So I will ask some initial questions myself, if that is all right with you. So I wrote down some ideas, and I wanted to start by Andre, who was the first person who presented. I would like to know if you meet any resistance from people when you introduce them to the concept of anti-racism. Me escutam? Eu creio que a gente continua enfrentando, acho que o problema do racismo, o problema é um problema social, um problema da sociedade, não é um problema só das escolas. Né? Acho que o que a gente está fazendo, está tentando cada vez mais ampliar, é que dos espaços educacionais a gente possa cada vez mais ampliar e combater o racismo, né, incidindo na sociedade, né, que tenha um impacto na sociedade através dessas ações. Né. Obviamente, as resistências existem, elas continuam existindo, mas acho que é um trabalho, como eu já disse, acho que é importante reafirmar, de políticas públicas, né? E políticas públicas amplas, né? Que envolvam o NER, que é o Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais, que está dentro da Secretaria, né? E é importante destacar a importância de ter um núcleo que pensa, né, essas temáticas, esse trabalho de maneira que articula com outros setores da própria educação, mas também outras secretarias, né, para que esse trabalho, como eu disse, o trabalho de São Paulo, né, um farol de combate ao racismo estrutural, seja para a cidade toda. Né? A gente está falando da construção de uma cidade educadora e uma cidade educadora antirracista. Né? Então, a gente vai enfrentando qualquer resistência através das nossas ações, dos nossos projetos. Então, quando eu falo daqueles documentos curriculares, né, as orientações, a importância deles chegarem para todas as unidades. Eles chegam em todas as nossas unidades, mais de 4.000 unidades, atinge os nossos educadores e educadoras, né, o currículo da cidade que vai se ampliando nas suas discussões, né, trazendo, por exemplo, as ODS, né, que ela acabou de trazer também as ODS, dialogando com esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né, e de alguma maneira articulando com várias ações, né. Então acho que é assim que a gente vai combatendo resistências de um problema que é amplo dentro da nossa sociedade. Então, quando eu falo desses documentos, que a gente chama de orientações pedagógicas, dos povos indígenas, dos povos migrantes, dos povos afro-brasileiros, ao chegar nas unidades, eles ganham uma vida. Né? As unidades começam a discutir, começam a participar dos seus processos formativos, coletivos. Né? E assim eu acho que a gente está conseguindo efetivamente ampliar essa discussão. Né? Acho que a gente considera que tem muita coisa para ser feita. Né? Acho que certamente não é algo que finalizado, né? Muitas ações, e quando a gente tem esses momentos de troca, de intercâmbio, a gente vai pensando sempre em novas ações,
né? Mas é sempre importante ressaltar que é um problema social muito extenso, né? Acredito que não só em São Paulo, né? Acredito, não tenho certeza, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Então acho que são políticas que a gente está tentando desenvolver e ampliando cada vez mais, né? E chegando, eu acho que é importante a gente tentar chegar em todas as educadoras, todos os educadores e pensar ações diretamente com as nossas crianças, com os nossos bebês, com os estudantes. A rede de São Paulo, né, como eu falei, além de ser muito extensa, ela tem uma grande, principalmente educação infantil, né, então a gente começar isso desde de bebês e crianças, né, pensando nessas ações. Thank you very much. Before I continue, I hear myself, so I'm guessing you cannot hear me. You can hear me? Okay, good. Before I ask more questions, perhaps there is somebody in the audience who would also like to ask questions. I have questions for each person, but I would like to give more space to people who may wish to ask questions. Oh, great, there are questions. Do we have a microphone for downstairs? I can give one of those. Thank you. Isso, Gislaine. Isso, né? Primeiro eu quero parabenizar, né, pelo projeto que está sendo realizado. Eu me identifiquei muito porque lá em Pernambuco eu também estou vivenciando um projeto dentro da mesma perspectiva. E a pergunta que eu tenho para fazer é: esse projeto ter sido iniciado, né, ter sido executado, foi devido a algum caso que aconteceu dentro de alguma escola? Ou foi na perspectiva já para evitar que acontecesse a situação do bullying, alguma situação que poderia vir a ocorrer? Obrigada pela pergunta, colega. Não surgiu exatamente por nenhuma situação já ocorrida. Antes de nós criarmos este programa do Curitibinhas na Inclusão Bullying Não, já havia outro programa na Secretaria Municipal de Educação que teve início por conta das crianças com deficiência, exclusivamente. Então, porque aconteciam sim situações de violência porque a criança usava a cadeira de rodas, ou porque era cega, ou porque era surda, ou porque era autista. Então, sempre estavam à margem das ações, das brincadeiras dos colegas na escola, das ações diversas. Então, começou por conta dos estudantes com deficiência. Mas, ao longo do tempo, percebeu-se que, primeiro, que a aceitação deles no espaço escolar começou a ficar, né, em situação melhor. Começou-se a aceitar melhor as crianças com deficiência e respeitar e incluí-las em todas as atividades escolares, ou formais ou não formais. E aí também, por força de lei, né, lei federal no Brasil, todas as escolas devem promover ações anti-bullying e trabalhar efetivamente essa questão. Então, nós reinventamos o programa, reescrevemos, ampliamos, para daí todos os estudantes da rede, não só aqueles com deficiência, mas aqueles que não têm deficiência e também poderiam vir a sofrer alguma situação de bullying. Claro que situações de bullying acontecem, infelizmente ainda acontecem, numa escala menor, claro, porque as ações têm surtido um efeito positivo nesse tipo de comportamento, né, das pessoas. Mas o programa não nasceu exclusivamente por conta de algum fato ocorrido, e sim pela necessidade mesmo de prevenção e de evitar que as poucas práticas que existiam se multiplicassem, aumentassem, e aí o programa foi reinventado. Ok? Obrigada. Thank you. I think I saw another person who wanted to ask a question there. Yes? Could you please pass the microphone? Yes, thank you.
Bom dia a todos e a todas. Eu sou Ana Paula, da cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo. Eu agradeço por cada apresentação nesta manhã. Desculpa. Eu agradeço por cada apresentação que foi realizada nesta manhã. Fiz vários registros aqui para a gente poder pensar também a nossa prática lá na escola e na prefeitura. E a minha pergunta também é para a Gislaine, em termos mais técnicos também e na linha prática, né, para desenvolver. Eu queria entender melhor esse mediador na escola. Cada escola tem um. Se você disse, eu não prestei atenção, não consegui assimilar. E como que é feita essa, se não tem, como é feita essa seleção, né? Como vocês direcionam, em quais os locais, se são polos de abrangência ou não, como que é feito esse atendimento, né? Ele fica diretamente o dia todo, como que seria isso na prática, como isso foi organizado? E em Odivelas, eu também quero aproveitar, posso, né, fazer mais uma pergunta, pode ser, né? Para Odivelas. Eu vi que você tem esse trabalho da interreligiosidade, né, na cidade, e eu queria saber se esse trabalho também é desenvolvido com as crianças nas escolas. E obrigada. Olá, obrigada também pela pergunta. Eu queria enxergar você, mas não... ok, obrigada. A luz aqui ofusca um pouco a nossa visão da plateia. Mas, enfim, sim, cada escola da rede e cada centro de educação infantil possui um mediador. Esse mediador é um professor da escola, eleito pelos próprios colegas, né, indicado pelos próprios colegas, os outros professores, que normalmente é aquela pessoa que é mais desenvolta, que gosta de fazer coisas diferentes, propor ações diversas. Então, esse mediador é indicado pela sua própria equipe, pelos seus pares. Às vezes, é um mesmo mediador que tem 2 padrões na prefeitura e daí trabalha nessa mesma unidade o dia todo, ele fica com essa função o dia todo. Outras vezes, é um mediador no turno da manhã, outro mediador no turno da tarde. Esses mediadores, como eu disse, eles passam por formação específica para a atuação do programa. Se vocês acessarem o site da Secretaria Municipal da Educação, vão ver lá sugestões de atividades. Então, por exemplo, o mediador pega lá do site as atividades de jogo de memória, de combate ao bullying, peças de teatro de combate ao bullying, músicas que foram compostas para combate ao bullying. Então, essa pessoa, a partir da formação, ela vai fomentando ações na sua escola, ações de combate ao bullying. Então, não é regionalizado, é localizado. Em cada escola, em cada CMEI, tem uma pessoa responsável pelo programa de combate ao bullying e que desenvolve as ações com as crianças. Então, nós temos aí aproximadamente 430 unidades da rede entre escolas e CMEIs. Então, nós temos mais do que 430 mediadores, porque é um por escola ou 2 por escola, conforme o turno, né? Então, são aí mais de 600, 700 pessoas, professores, que são os mediadores do combate ao bullying nas unidades. Ok? Obrigada. Muito obrigada também pela pergunta. Dizer que no que diz respeito às crianças nas escolas, nós temos, como puderam ver, em primeiro lugar, a questão das refeições, e a questão das refeições por as dietas específicas por motivos religiosos, quer a vegetarianos, quer neste momento as refeições halal, portanto todas as crianças a partilhar a mesma mesa. Depois, nós damos apoio técnico e incentivamos as escolas a realizar eventos multiculturais em que a questão religiosa aparece naturalmente, e durante a semana do diálogo interreligioso temos visitas também com crianças e com alunos, visitas guiadas aos diversos templos religiosos para poderem conhecer as diferentes práticas religiosas. Penso que respondi à pergunta.
Thank you very much. So we have 2 minutes left, and I think there's one question here. Yeah. So this will be the last one, I'm afraid. But please feel free to speak with our presenters after. Oh, well, it went to someone else. It's okay. Sorry. Era para mim mesmo? Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Obrigada. Sou a professora Marciana, sou da cidade de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Quero agradecer a oportunidade de ouvir, aprender com tantas experiências ricas, necessárias e urgentes. Estão me vendo? Quero agradecer pela oportunidade, né, de ouvir, aprender com tantas experiências ricas e urgentes. A fala de cada um, né, vem ao encontro do que de fato a nossa sociedade precisa ouvir. Eu acredito que projetos, práticas, enriquece, conscientiza para uma educação antirracista, mais inclusiva, interreligiosa. Mas a minha pergunta, pode ser todos falar um pouquinho, da necessidade de um protocolo. Se vocês têm, se diante dos países, né, ou dos estados, Estado de São Paulo, vocês têm um protocolo. Nós sabemos que o racismo é crime, nós sabemos que o bullying é crime, nós sabemos que a intolerância religiosa é crime. Nós fazemos esses espaços de conscientização na escola, de prevenção, mas infelizmente é algo estrutural que precisa ser combatido de várias formas. Então, eu gostaria de saber se a Secretaria do Estado, se em Portugal, se a questão religiosa também, enquanto intolerância religiosa, vocês têm algum protocolo nesse sentido. E, novamente, obrigado pela rica experiência. A pergunta não era diretamente para o Porto, mas posso partilhar também no âmbito da mediação e daquilo que é a diversidade religiosa que temos, que em Portugal o Estado é laico, mas há um predomínio da Igreja Católica. E aquilo que tem acontecido, pelo menos na Diocese do Porto, é que a própria Igreja Católica tem promovido o ecumenismo, ou seja, há um encontro interreligioso promovido pela Igreja dominante, que procura, de facto, também estabelecer um diálogo intercultural com todas as igrejas presentes na cidade do Porto. O próprio município também procura estar presente nas várias iniciativas para também promover, de certa forma, esta diversidade religiosa e para mostrar que nesta diversidade nós podemos, pelo respeito, pela tolerância, por aquilo que é também a oportunidade de nós conhecermos novas culturas, novas realidades. E, portanto, isto tem sido possível e, sobretudo, aquilo que nós dizemos é que é uma excelente oportunidade para, dentro desta diversidade, nós também afirmarmos a nossa identidade, mas respeitarmos aquilo que é a identidade de cada um. E este é um trabalho que tem que ser construído. Relativamente à questão da imigração, nós costumamos dizer que, por um respeito da dignidade e dos direitos humanos, é importante abrirmos a imigração e tudo aquilo que ela nos traz, de diversidade religiosa, intercultural, educativa, de realidades em contextos muito diversos, mas também é uma oportunidade, porque Portugal hoje é o 4º país mais envelhecido do mundo e precisa de também, com a comunidade migrante, também trazer para a sua economia, para o repovoamento, para o aumento da natalidade, também é uma excelente oportunidade. E, portanto, para isso nós temos trabalhado muito esta diversidade como oportunidade para construir e semear os valores da paz, da tolerância e da diversidade. Esta dimensão religiosa assume um papel muito importante porque muitas vezes há preconceitos e de alguns tabus estabelecidos e nós temos, a partir daí, também trabalhado muito isto em contexto social, em contexto educativo e em contexto cultural. Mas a grande lição aqui é também a abertura da Igreja Católica, sendo o Estado laico, mas que se tem aberto e tem sido um parceiro muito importante com a sua presença do Bispo nas várias atividades de outras manifestações religiosas para provar que, de facto, mesmo a Igreja dominante que está aberta, compreende e respeita e, de certa forma, valida aquilo que são as práticas religiosas as mais diversas e em contextos diferentes. Também para partilhar, seguindo o processo do Odivelas,
Nós, neste momento, também estamos a desenvolver com a Universidade Lusófona uma carta das religiões para georreferenciar as várias religiões que estão presentes no Porto. Nós achamos que são mais de 100 espaços de culto das diversas dimensões religiosas. Só pra, brevemente, só para falar da questão do protocolo, lá na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, a gente está fazendo uma construção coletiva, discutindo internamente com outras secretarias e também com a sociedade civil, para que em breve saia um protocolo mesmo para o enfrentamento dos casos de racismo dentro das unidades educacionais. A gente quer apostar sempre na prevenção para que eles não aconteçam, esse é o que a gente objetiva, mas a gente sabe que em alguns tempos acontecem, em alguns casos, e a gente acredita então que as equipes gestoras têm que saber como lidar com esses casos, de maneira efetiva, acolhendo as pessoas que estão sofrendo essas violências, e não só no caso de racismo, mas também a xenofobia, a LGBTfobia, então acho que é importante que a gente de fato pense um protocolo, construa um fluxograma mesmo para que a gente enfrente essas ocorrências. Thank you very much to everybody. A round of applause for everyone, and then go for our coffee break. Thank you.